A casa caiu. Toffoli usou laranjas para esconder um patrimônio milionário. Para tudo que você está fazendo e presta atenção no que eu vou te mostrar agora, porque o escândalo do Toffolão acabou de se tornar ainda mais explosivo. Ele explodiu os limites do que se poderia esperar ou imaginar. A casa caiu para Dias Toffoli e quem derrubou foi a própria cunhada dele, que pode ter revelado um esquema de laranjas gigantesco envolvendo o próprio ministro. Bora então direto pro vídeo mais explosivo de todos, que foi feito pelo Estadão, que foi até a casa da cunhada do Toffoli, casada com o irmão do Toffoli, para saber se eles, o irmão, a cunhada, eram realmente donos de uma parte do resort Itaiaia, do interior do Paraná, e que foi vendido por valores milionários para um advogado da JBS. Olha aqui comigo esse vídeo. Meu nome é Pedro, eu sou repórter do Estadão. Eu queria conversar com ele sobre os investimentos da Meredith, que também está nesse endereço, no resort Itaiaia. Seria possível? Onde é? Eu sou do jornal Estado de São Paulo, eu sou repórter. E eu queria falar com o José Eugênio. É porque essa casa, que eu acredito que é essa casa da senhora, né? Essa casa parece como a sede de uma empresa chamada Meredith Participações, que tem Meredith Participações? Meredith. Gente, ela nem sabe o que é Meredith. Talvez você não saiba, mas eu vou te lembrar aqui. Lembra que o Toffoli tem irmãos, o José Carlos Dias Toffoli e o José Eugênio Dias Toffoli, e ambos os irmãos, eles são sócios da Meredith Participações, dessa empresa, que é dona de uma parte do resort Itaiaia. Além do primo também, que tem uma empresa chamada DGEP, que também tem uma participação aí no Itaiaia. Mas presta atenção, José Eugênio Dias Toffoli é um dos irmãos do Toffoli, que era cotista e tinha uma participação no Meredith, que era a dona do Itaiaia. Só que a esposa do José Eugênio acabou de dizer que Meredith, não tô sabendo. Presta atenção no que vai acontecer aqui. Que tá no nome do José Eugênio e do José Carlos Dias Toffoli, são irmãos do ministro. Essa casa minha é financiada, financei com o dinheiro. O José Eugênio não mora aqui, não? Ele não tá, ele viajou. Ah, sei. Ele trabalha com o CREA, na engenharia. Então veja, a casa em que ela tá, em que a esposa do José Eugênio tá, ela é sede da Meredith, mas a esposa nem sabe da Meredith. Mas calma que vai ficar bem pior. Ah, sim. A senhora é a Cássia. Isso. Essa casa eu financei 25 anos. Não, sim. Eu não sei de onde tá saindo isso aí. A senhora comprou em 1998. Como foi? Eu peguei os documentos no cartório, só que o José Eugênio e o José Carlos, que é o padre Carlão... Mas não tem nada a ver, ele é padre. Não, sim, mas essa casa aparece no registro da empresa que comprou. Essa casa aparece como sede da empresa que comprou a participação no resort Itaiaia. Mas acho que eles não têm mais o que inventar. Não, moço, mas é o que mostra nos documentos, eu só segui os documentos e cheguei mas aqui. o povo tá inventando muita coisa, não existe isso. Essa casa eu financiei. Quando eu financiei essa casa, eu morava na casa do meu pai, não tinha nem como fazer essa casa, a gente não tinha nem dinheiro. Não, entendeu? Não, tudo bem. Meu marido é engenheiro, então ele trabalha com coisas que tem também de engenheiro. Ele é engenheiro eletricista. Não sei se você já viu. Sim, eu vi. Engenheiro eletricista, então ele pega projetos. Sim, mas ele não tem, a senhora não sabe de qualquer relação. Engenheiro eletricista e dono de um resort Itaiaia. Olha a incompatibilidade, mas vai ficar pior. Segue aqui. Porque se ele é dono de um resort, ele em tese não precisa nem seguir trabalhando como engenheiro eletricista. Se quiser é ótimo, mas calma que vai surgir mais coisa. A relação dele com o resort Itaiaia. É porque tem uma empresa chamada Meredith Participações, que em 2020 ela adquiriu 33% do resort Itaiaia, que é ali em Ribeirão Claro. E ela nessa compra dessa participação, tá assim, José Eugênio Dias Toffoli, representando a Meredith Participações, localizada aqui na rua... Desculpa. Que é a rua... Tá tudo batendo. A gente até veio aqui mais cedo e não tinha ninguém. Mas então a senhora não sabe de nenhuma participação. Eu sei que eu moro aqui, já vai fazer... Eu fiquei do meu pai de 1998 Tem 2 anos meu pai, meu filho nasceu lá. Sim. Eu vi, o pai da senhora era português, ele chegou a falecer, ele faleceu. Eu cuidei nesse dia dele com Alzheimer. Depois teve a herança com seus irmãos, tem vários irmãos, né? E que aí aparece que vocês... Olha, sinceramente, eu falei até para minhas irmãs, eu tenho que estar sumindo aqui, porque as pessoas ficam inventando coisa, que é dono do Itaiaia, que é não sei o quê, que é não sei o quê. Eu gostaria de perguntar pro José Eugênio como que ele se tornou sócio do... Como sócio, moço? Ô moço, dá uma olhada na minha casa, fazendo aqui. Sim. Tá vendo que eu sou na minha casa? Mas que você acha que eu não tenho nem dinheiro pra minhas coisas da minha casa, sem entrar dentro, você vai ficar assustado. Não, imagina. Eu estou cuidando mesmo com Down, ele mora aqui, não tem nada a ver com Cedro. vem aqui. Mas é que os documentos eu não tô inventando, você que os documentos... Gente, você prestou atenção? Ela disse, olha, como assim eu sou dona, a gente é dono do Itaiaia, eu não tenho nem dinheiro pra arrumar minha casa, olha minha casa simples aqui. Os documentos da junta comercial mostram isso e eu vim aqui justamente pra perguntar pro José Eugênio. Eu não sei de nada, sinceramente, eu não sei de nada e não quero saber, moço. Não, tudo bem. Tá, você me desculpa, mas... Obrigado por atender a gente. O que tá lá, eu não sei. Eu sei que eu moro aqui, já vai fazer 24 anos e eu não sei nada que é sede aqui. É o que é onde eu moro. Sim, e o José Eugênio também nunca comentou nada pra senhora sobre o Itaiaia? Não sei nem saber e não quero saber. Não. Tá bom? Tudo bem, obrigado. Gente, bomba! Gente, se a casa
não tiver caído agora, não essa casa aí, mas a casa do Dias Toffoli não tiver caído para ele agora, não cai mais. Olha só o que ela disse. Ela disse que o irmão do Toffoli nunca foi dono do resort. E quem, segundo a reportagem exclusiva do Metrópolis de ontem, que é tratado como dono de fato do Tayayá? Vocês lembram? Quem que tem um barco de luxo ancorado lá na marina do Tayayá? Quem tem uma verdadeira mansão na área mais luxuosa do resort? Quem que fecha o resort quando bem entende para dar festas de arromba para quase 200 convidados, segundo os próprios funcionários do resort? Ele, Dias Toffoli. E agora a própria cunhada expôs o Toffoli, revelando que o irmão dele nunca foi dono do resort. E ainda tira sarro, dizendo que ela não é milionária coisa nenhuma. Ela diz, olha a minha casa, e mostra uma casa simples, incompatível com a propriedade de um resort luxuoso. Isso é gravíssimo. É um esquema no seio da família Toffoli. Isso é gravíssimo porque a suspeita agora, e digo suspeita, gente, porque tudo tem que ser investigado. A suspeita é de que o ministro Toffoli utiliza laranjas para esconder o seu patrimônio. Ou seja, ele colocaria o seu patrimônio no nome de outras pessoas, como o irmão, para ocultar que ele é o verdadeiro dono do resort. E tem mais. Essa casa simples, do irmão e da cunhada do Toffoli, é onde está registrada uma das empresas da família. O que indica que a empresa seria de fachada. E aí nós chegamos no ponto central dessa história toda, que é a permanência do Toffoli como relator do caso Master. Algo que nem mesmo os colegas do Toffoli do Supremo conseguem aceitar mais. Todos os ministros querem que ele saia da relatoria, só não sabem como que vão fazer isso. E o Toffoli já avisou que ele não vai sair e não vai largar o osso de jeito nenhum. E agora está muito claro por que ele não vai largar o osso, não tá? Porque o osso é a sobrevivência dele. Ficar na relatoria dá para o Toffoli o espaço necessário para ele brindar a si mesmo e garantir que as investigações não cheguem a ele mesmo, na sua própria família. Segundo a Folha de São Paulo, olha aqui, segundo a Folha de São Paulo, ministros do Supremo já defendem o envio do caso do Master para a primeira instância, como uma espécie aí de saída honrosa para o Toffoli. E se isso acontecer, o que ainda é improvável, vai acontecer um impacto claro e direto na defesa do Daniel Vorcaro e na possibilidade até de uma delação. E qual é esse impacto na possibilidade de uma delação? Enquanto eu explico isso pra você, eu queria agradecer a você. Significa um mundo pra mim ter você aqui, você assistir até aqui, você deixar o seu like, você se inscrever no canal, você seguir comigo ao meu lado, juntos, numa comunidade, lutando por verdade, justiça e liberdade. E vejam só, gente. A imprensa, ela revelou ontem que uma delação de Vorcaro está realmente na mesa, o que ficou ainda mais evidente pela saída do advogado Valfrido Vardia da defesa do Vorcaro. O Vardia é contra a delação, e agora ele saiu. Com a saída do Vardia e seu processo do Master foi enviado para a primeira instância, aumenta os incentivos para o Vorcaro delatar. Até porque ele delatar ministros do Supremo já é difícil, mas é mais difícil ainda quando o caso está com o próprio Supremo, quando o relator é o próprio Toffoli, um dos possíveis delatados. E eu não poderia fechar aqui sem deixar um pedido, um clamor ao Procurador-Geral da República. É um pedido meu, vou até mudar a tela aqui para deixar o meu pedido. Procurador-Geral da República, proteja a imagem do Ministério Público Federal, cumprindo os deveres dessa tão importante instituição de que eu participei e que eu amo. Defenda a sua própria história de décadas, respeitada dentro da própria casa, e instaure uma investigação sobre o Toffoli para apurar a propriedade do resort, para apurar os indícios de uso de laranjas, para apurar uma possível lavagem de dinheiro. Vamos lembrar que já teve delação contra o Toffoli de que ele vendia decisões judiciais, que foi arquivada com o voto do próprio Toffoli, mas pode ser desarquivada se surgirem novos indícios de crime, porque se houve venda de decisões judiciais, o dinheiro foi parar em algum lugar, e aí faria sentido esconder o dinheiro, porque o ministro, ele pode ter propriedade do que ele quiser, desde que a origem do dinheiro seja legal, seja lícita, seja legítima, nesse caso não tem por que se esconder. Agora, se Toffoli escondeu, a questão é por que escondeu esse dinheiro? Qual é a origem desse dinheiro?
Ninguém pode acusar ninguém de nada aqui. Cabe à justiça avaliar isso. Mas tem que ser investigado, é evidente. É dever de todo procurador agir diante de indícios de crimes. Qualquer procurador da primeira instância, diante de algo parecido em relação a qualquer funcionário público, agiria, instauraria uma investigação. E não tem por que ser diferente lá na PGR, diante de indícios de crimes, de fatos ilícitos envolvendo pessoas relacionadas a Dias Toffoli e o próprio Dias Toffoli. Não tem mais como fechar os olhos ou negar o que está sendo revelado, com fotos, com provas, com filmes, com gravações, com documentos, tudo na imprensa. Se você concorda, conta pra mim nos comentários e compartilha o nosso pedido até ele chegar à PGR. E ainda sobre o caso do Banco Master, a gente tem uma apuração, inclusive, do nosso colunista, o César Feitosa, mostrando o seguinte, ó, fundo ligado à família de Toffoli encerra atividade e transfere 33 milhões em contas offshore em paraíso fiscal. Destaque do nosso portal sbtnews.com.br, viu? O fundo que comprou 20 milhões de reais em ações do Resort Itaiaia, dos irmãos do ministro do STF, é o destaque, é o alvo dessa movimentação, né? Ele transferiu todos os ativos, então, que detinha para essa offshore das Ilhas Virgens Britânicas, onde proprietários não são conhecidos. O procedimento é bem semelhante àquele identificado pela Polícia Federal na investigação sobre o Banco Master, com supervalorização de ativos em curto período e a dificuldade para identificar o destinatário final, então, desse dinheiro. O ministro do STF e os familiares não enviaram uma resposta, né? Os detalhes você pode acompanhar no nosso portal sbtnews.com.br. Você, claro, vai acompanhando a apuração do César Feitosa, os desdobramentos desse assunto aqui com vocês. E Vitória, quero aproveitar que a Vitória está plugada com a gente para falar sobre mais um capítulo, digamos assim, ou mais um detalhe numa história bastante tumultuada e com várias pontas soltas. Pressão em cima, claro, do ministro Dias Toffoli pode ter um impacto, talvez no caso do Banco Master. Você acredita ou você tem apurado isso junto às suas fontes, desse movimento de pressão que já está existindo ou passaria a existir com mais intensidade nos bastidores? Pois é, Casagrande, principalmente por conta de questões como essa demonstrada por nossos colegas César Feitosa e Guilherme Seto, furaço dos nossos amigos, que mostram justamente que não só Dias Toffoli e a família dele tinha ligações com o fundo, um fundo que era abastecido ali e também tinha vinculação com o Banco Master, como eles pegaram o dinheiro desses fundos e rapidamente mandaram para uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas. Offshore, vamos lembrar, é quando os investimentos são feitos fora do país, principalmente em paraísos fiscais, onde a identificação do caminho do dinheiro fica ainda mais difícil. O envolvimento do ministro Dias Toffoli está ficando cada vez mais claro a partir das revelações de reportagens que têm mostrado o envolvimento de Toffoli. A gente começou lá atrás com a revelação de que Dias Toffoli tinha viajado ao Peru para a final da Libertadores com um advogado que trabalhava para o Banco Master. Depois nós tivemos diversos indicativos mostrando que Dias Toffoli fazia questão de se envolver na investigação do Banco Master e também de proteger provas do Banco Master. Por exemplo, quando ele, primeiramente, puxou essa investigação para o Supremo Tribunal Federal, apenas porque um deputado foi citado na investigação. Depois, na última operação com recolhimento de provas, ele, primeiramente, queria custodiar essas provas, deixar lacrado no STF. Depois, ele aceitou mandar essas provas para a Procuradoria-Geral da República, com a condição de que apenas 4 investigadores da Polícia Federal tivessem acesso, ou seja, retirando a autonomia que a Polícia Federal poderia ter em cima das provas que ela mesma tinha apreendido. Tudo isso já vinha gerando uma desconfiança. E agora essa revelação dos nossos colunistas César Feitosa e Guilherme Seto
trazem ainda mais um ingrediente, mais um ponto mostrando o Dias Toffoli ligado a interesses do Banco Master. E isso vai aumentar a pressão sob o ministro, sem dúvida. E a gente destaca aqui que esse pedido feito pelo senador Eduardo Girão para que a Procuradoria-Geral da República se posicione pode acabar trazendo algum tipo de resposta. Claro que o procurador Gonê, ele tem muito cuidado, principalmente em respostas a ministros do Supremo Tribunal Federal, mas os indicativos em relação as desconfianças em torno de Dias Toffoli vem aumentando e vai aumentar principalmente a pressão sobre Paulo Gonê, Procurador-Geral da República, para que ele recomende uma mudança de relatoria, tirando, portanto, o caso de Dias Toffoli, mantendo no Supremo Tribunal Federal, mas enviando para outro ministro que não demonstre tantas ligações com o Banco Master, Casagrande. O presidente do Supremo Tribunal Federal voltou para Brasília em meio às férias para discutir os efeitos do escândalo do Banco Master. A oposição no Congresso acionou a Procuradoria-Geral da República para avaliar a atuação do ministro Dias Toffoli na condução do caso. Edson Fachin voltou das férias mais cedo e chegou a Brasília na noite passada. O motivo? O desconforto interno diante da condução da investigação da fraude do Banco Master pelo ministro Dias Toffoli. O presidente do Supremo tem procurado os outros ministros para ouvi-los sobre o caso. Há uma avaliação de que as decisões do ministro Dias Toffoli têm afetado a imagem do Supremo Tribunal Federal. Edson Fachin mal chegou a Brasília e já embarcou para São Luís do Maranhão. Ele vai se reunir com o ministro Flávio Dino. A atuação do ministro começou a ser questionada quando ele decidiu levar da primeira vara federal para o Supremo todas as decisões relacionadas à investigação sobre a fraude bilionária. Em decisão, o ministro destacou que, enquanto não esclarecida a participação de uma autoridade com foro privilegiado trazida pela investigação, o caso deveria permanecer no Supremo para evitar futuras alegações de nulidade. Delegados da Polícia Federal dizem que estão altamente preocupados com o andamento do inquérito. A atuação do relator tem provocado reações também no Congresso. 4 representações com questionamentos chegaram à Procuradoria-Geral da República. Na última, o senador Eduardo Girão aponta conflito de interesse de Toffoli no inquérito do Banco Master. Ele cita relações comerciais entre familiares e indivíduos próximos ao ministro com pessoas ligadas ao Banco Master. O documento diz ainda que a situação é grave e demonstra que não se trata de preocupação isolada, mas de questionamento institucional legítimo sobre a conduta de membro da mais alta corte do país. A pressão parlamentar esbarra numa tradição do Supremo. Jamais a corte afastou um ministro da relatoria de um caso. Mesmo que a PGR acolha um dos pedidos, a decisão final caberá ao próprio Supremo. Em meio aos questionamentos, Fachin quer aproveitar o momento e acelerar o debate sobre um código de conduta para os ministros. Se estivesse em vigor, segundo integrantes do Supremo que discutem o plano, Toffoli poderia ser afastado do caso Master. Pessoal, como vocês estão vendo aí, viu que a casa do ministro Toffoli está caindo, né? Ela está caindo porque apareceu laranjas e eu pretendo, eu sonho com isso, cara. Eu sonho que a casa de todos os ministros possam, de todos aqueles da esquerda, eles possam cair, porque o julgamento deles são incompatíveis com a realidade, cara. Eles defendem coisa errada, eles defendem bandido, entendeu? E os inocentes estão ficando presos, e os bandidos estão ficando soltos, e eles estão botando a mão no fogo por pessoas que estão querendo afundar esse país. Então acontece, a casa do Toffoli tá caindo e eu espero que seja só a primeira casa a cair. Que se não cair depois dessa, cara, é um absurdo. Se a casa do Toffoli não cair depois dessa, vai ser uma tremenda vergonha nacional, porque, o salário do cara é incompatível, cara, dele, dos irmãos, pro cara ser um sócio de um resort. Vocês viram aí? O repórter foi na casa da cunhada, a cunhada não sabe de empresa nenhuma. O irmão do Toffoli diz ela que ele é engenheiro, eletricista. Incompatibilidade. Vamos ver os próximos capítulos, porque o Senado não pode ficar parado não, cara.
O Senado tá aceitando muita coisa. Esse Paulo Gonet também aí, cara, eu vou te contar, cara. Pô, esse cara é uma vergonha. Esse cara é uma vergonha, cara. Mas infelizmente, sabe o que tá acontecendo? Todo mundo que tá lá, os caras que estão fazendo merda hoje, que estão fazendo besteira, é tudo pessoal da esquerda, é tudo pessoal que o Lula colocou lá e que tá trabalhando pro Lula. É como se fosse as formiguinhas trabalhando para a rainha. É a mesma coisa. Eles trabalham a favor do Lula e dos interesses dele. E o povo que se lasca, meu irmão. O povo que se lasca. É imposto em cima de imposto. Agora em janeiro vai começar. Quem gastar mais de 5 mil reais, o pobre vai se lascar. Então acontece, cara. Vamos torcer que esse ministro caia. E ele não vai ser o primeiro, hein? O Alexandre de Moraes, ele tem que cair também. Ele tem que cair. Vamos aguardar as cenas nos próximos capítulos.